Li mais um livro de Afonso Cruz e acho que esta opinião vai ser muito difícil de fazer. Olá pessoal, espero que estejam bem. Eu hoje venho-vos trazer a minha opinião sobre os livros que devoraram o meu pai, a estranha e mágica história de Vivaldo Bonfim. Esta vai ser uma opinião difícil de fazer. Este é o segundo livro de Afonso Cruz que eu leio, há que começar por aí. Eu li o Vamos Comprar o Poeta o ano passado, gostei muito da escrita e da história em si. E aqui a minha primeira sensação ao entrar no livro foi precisamente, cá está, aquela escrita do autor, cá está aqueles adjetivos, aquelas comparações, as metáforas, é lindíssimo, é muito, muito especial a forma como o autor escreve este livro. Mas comecei também a perceber imediatamente, ok, este livro não é para crianças. Apesar de estar no Plano Nacional de Leitura para o 7º ano e apesar de ter um tipo de letra, vou mostrar-vos assim, bem grande e ser assim um livro curtinho, não é? Portanto, um livro que nós olharíamos e pensaríamos, ok, isto deve ser infanto-juvenil, e apesar de estar dedicado aos filhos do autor, eu não considero que este seja um livro infantil nem infanto-juvenil. O nosso protagonista é de facto um adolescente, está no início da pré-adolescência, tem 12 anos, mas a linguagem, a forma como ele narra a história é bastante adulta e o conteúdo da história também achei eu bastante adulto. Aqui nós temos a história, de facto, a estranha e mágica história de Vivaldo Bonfim. Eu penso que este foi o título com que esta história foi submetida a concurso e depois ganhou um prémio. E basicamente Vivaldo é o pai do nosso protagonista e ele era apaixonado por livros. Ele tinha um trabalho muito monótono, mas ele usava qualquer segundo livro, qualquer distração do patrão, qualquer coisa para ler. E um dia acontece o inevitável. Ele entra dentro de um livro e desaparece e nunca mais de lá sai. O nosso protagonista cresce a ouvir dizer que o pai tinha morrido e quando faz 12 anos eles dizem a verdade, que na verdade o pai entrou dentro de um livro e não voltou a sair. E é-lhe dada também a chave para aceder ao sótão da avó, onde estão todos os livros do pai. E ele passa as horas a ler clássicos essencialmente, e a perder-se também no mundo dos livros e a conhecer os personagens e, no fundo, à procura do pai. É assim uma história com este aspecto mais de, sei lá, realismo mágico, se quiserem chamar-lhe assim, fantasia, se preferirem. Não sei exatamente como categorizar, mas é uma história que tem aqui o traço dos clássicos, que vai buscar pormenores e personagens de clássicos que se calhar quem nunca ouviu falar ou quem não conhece a história poderá ficar um bocadinho confuso, apesar de na narração nós temos algumas sinopses, algumas delas bastante caricatas da história. É uma história surpreendente, é uma história que apesar de ser curta eu lia com calma e é uma história que me deixou assim muito surpreendida com o final, porque não estava nada à espera, é assim um final assim um bocadinho, não vos quero dizer muito porque tenho medo de vos dar algum spoiler, mas não estava nada à espera, pronto, foi um final que me chocou de alguma forma. Para vocês verem, isto é quando ele vai à biblioteca pela primeira vez, à biblioteca do pai, e vê os títulos, temos os títulos das obras assim. Os livros têm esta coisa do grafismo, esta coisa das palavras aparecerem em tamanhos diferentes, que fazem todo o sentido aqui para a história. E eu vou-vos só ler aqui uma passagem muito, muito breve, só para vocês terem um cheirinho da escrita do autor neste livro, que é maravilhosa. Porque na verdade eu não vos sei dizer muito mais sobre este livro, a não ser que gostei, sim, não gostei se calhar tanto como Vamos Comprar um Poeta, o final chocou-me e achei uma leitura bastante complicada para crianças, não seria uma que eu recomendaria para crianças ou adolescentes sequer. Então vou-vos ler aqui só um bocadinho do segundo capítulo do livro. Uma tarde como tantas outras, o meu pai estava a ler um livro que mantinha debaixo de um impresso de IRS para que o chefe não reparasse que ele não estava a trabalhar. E foi nessa tarde que ele, de tão embrenhado, tão concentrado na leitura, entrou o livro adentro.
Perdeu-se na leitura. Quando o chefe da repartição chegou à secretária do meu pai, ele já lá não estava. Havia em cima da mesa uns impressos do IRS e um exemplar de A Ilha de Dr. Moreau, aberto nas últimas páginas. O Júlio, era assim que se chamava o chefe do meu pai, chamou por ele: Vivaldo, Vivaldo. Mas o meu pai nada. Estava enfiado no meio da literatura. Estava a viver aquele romance. A minha avó diz que isto pode acontecer quando verdadeiramente nos concentramos no que lemos. Podemos entrar livro adentro, como aconteceu com o meu pai. É um processo tão simples quanto debruçarmos numa varanda, só que muito menos perigoso, apesar de ser uma queda de vários andares. Isto só para vocês ficarem aqui com um cheirinho da escrita que é maravilhosa. E eu, sem dúvida, quero ler mais de Afonso Cruz. Acho que este não ficou o meu preferido, mas foi uma leitura que de facto eu gostei e que me surpreendeu em diversos níveis, e adorei as referências aos clássicos. Vocês já sabem que eu adoro clássicos e falaram aqui de vários clássicos que eu tenho na minha lista e que ainda não li, e acho que ainda fiquei com mais vontade de os ler. E é isso, pessoal, é isto que eu tenho para vos contar sobre esta leitura. Digam-me em baixo se já leram, se também ficaram assim com uma opinião um bocadinho mais confusa, se também ficaram surpreendidos com o final como eu, se gostaram, se não gostaram, se é o vosso preferido Afonso Cruz, qual é que é o vosso preferido, partilhem tudo comigo. Não se esqueçam de deixarem um gosto neste vídeo, de partilharem com todos os vossos amigos que são fãs deste autor e de subscrever o canal se não tiverem feito. E eu vejo-vos a todos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e boas leituras!